né? Vamos começar com polêmica, pessoal? Bora, você Vamos sabe começar que com eu polêmica? tô aqui, mano. Então, vamos falar aqui de uma pessoa com a qual eu particularmente tive uma relação e todos nós a conhecemos, né? Que é a candidata a deputada federal pelo Ceará, Regina Vilela. Vocês querem começar? Posso começar. Categoria charada, tá? Aqui não é nem a pau ainda, tá? Categoria charada. Os bons, eu tinha colocado a Mayra Pinheiro, mas acabou que a gente já tinha falado dela. Eu me passei e agora nós vamos para a charada. Aquelas pessoas que têm potencial, mas a gente ainda não entendeu qual o caminho, exatamente o caminho que vão seguir. Diga lá. Bom, o deputado, né, é a pessoa que vai me representar lá no Congresso, né? Então, é um negócio sério, né? Afinal de contas, eu vou dar uma procuração para essa pessoa me representar. Então, eu preciso pedir referência, né? Antes de contratar, preciso pedir referência para saber se a pessoa, né, é honesta, se não é. Como que ela é na relação com as outras pessoas, porque, assim, o deputado, antes de mais nada, ele tem que conversar, articular, convencer o outro a votar com ele, né? Então, como é que é esse poder de convencimento, né? Como é que é a interação com a pessoa, né? O fato de ser jornalista, para mim, Sérgio, não diz nada, porque Joyce Hasselman é jornalista. Liliane Ventura é jornalista. Uma, eu não confio que será uma boa parlamentar pelo passado dela, e a outra, que é a Joyce Hasselman, eu tenho certeza que não é uma boa parlamentar, porque a gente já viu aí as histórias dela, né? Então, o que eu recomendo ao povo carioca, né? O carioca, no caso, não, no povo cearense. No caso, né? Que qual que é a proposta dela? Não sei, né? Então, entenda qual que é a proposta dela, né? Tire informação. Ela já foi jornalista, já trabalhou aí em rádios e TVs. E aí, se entender, né, que ela pode agregar alguma coisa, vote. Senão, não vote. Eu Professor, não voto em ninguém porque essa pessoa tem profissão e muito menos porque eu goste ou desgoste dessa pessoa. Eu não faço isso no meu ambiente de trabalho e nem no meu ambiente pessoal. Mestre Gustavo. Curto e grosso. Do Ceará, nós temos duas candidatas. A primeira está na categoria charada. E a outra, que nós comentamos a semana passada, está na categoria bom. Então, qual é a primeira opção? Bom, né? Qual que é a primeira opção? É bom. Então, acabou. Fim. Curto e grosso. Eu também prefiro a doutora Mayra pelo histórico dela, inclusive do trabalho do Ministério da Saúde. Não, cara, é assim, a Mayra, primeiro, tem serviço prestado, né, lá no Planalto. Dentro do governo, né? Dentro do governo, né? Então, ela tem referência. Que referência que a Regina Vilela tem como parlamentar? Nenhuma. Então, é aquela história. Você vai trocar o certo pelo duvidoso, por quê? Pela emoção? Aí é com você. Como vagas para deputado federal são várias, né? Então, alguns vão optar por uma, outros por outras, outros ainda por outras pessoas. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu privei do convívio com a Regina Vilela por um tempo, né? Estive no canal dela. É uma pessoa muito inteligente, não resta dúvida. É uma pessoa que tem capacidade de fazer um bom trabalho como deputada federal, não tenho dúvida. Eu só tenho uma questão, né, com relação a... Ela relutou muito
em se dizer bolsonarista, por exemplo. Acho que ela estava com um pouco de receio. Isso aí não estou falando, não é pessoal. Isso ela disse ao vivo, né? Não foi uma vez, foram algumas vezes. Então, tenho esse senão, né? E o que me chamou a atenção, ela tinha se filiado ao Patriota, né? Não que ela não seja bolsonarista, voltando um pouquinho. Não que ela não seja bolsonarista, ela apoia o presidente Bolsonaro. Mas, assim, o fato de chegar no público e dizer, não, mas não sou bolsonarista, eu não sou bolsonariana. Eu entendo a questão de não ser rotulada como uma pessoa idólatra, né? Mas, né, no momento em que nós vivemos, nós precisamos de gente 100% coligada ao presidente. Mas ele faz umas besteiras, e isso aqui eu não gostei e tal. Não é o momento para isso, né? E algumas vezes ela teceu algumas críticas, e eu tenho, assim, uma dúvida com relação ao bolsonarismo dela, nesse ponto. Mas em relação a defende as pautas pela vida, pró-armas, aquela coisa toda, tem uma pauta direcionada, que é a pauta, né, conservadora, né, é antipetista. Não, aí eu discordo de você. Ela não tem pauta nenhuma que ela não apresentou. Ela tem. Eu sei. Ela tem uma tendência a essas coisas aí. Isso. Pauta não tem nenhuma. Não apresentou, não tem. Não, ainda não apresentou. Então não tem. E com relação a... Não, concordo. Só citei isso porque é o mote, né, de muitos candidatos que se dizem bolsonaristas e contra o PT, só para grifar isso aí. Eu não idolatro ninguém e não gosto que me idolatrem. Quando o neguinho vem me rasgando seda, com muito elogio, eu já fico de pé atrás. Então, assim, eu não idolatro e não gosto de ser idolatrado. E o que chama a atenção, para mim até mais a atenção, é que, para minha surpresa, ela apareceu como candidata pelo MDB. Né? Sabemos quem é o MDB, que é o partido mais fisiologista da história brasileira. Diga, professor. Caiu? Não. Diga. Agora caiu, ele está com dificuldade. Então, isso me chamou muito a atenção. Então, por isso eu coloquei, né? Por isso que nós discutimos e ficou aí na questão charada. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem potencial, mas a gente ainda está na dúvida a que veio, né? Então, nós vamos falar de todos os candidatos. Não é porque houve um entreveiro, porque que a gente vai deixar de falar e vai dar a nossa opinião sincera. Aqui ninguém está misturando nada. Eu estou falando o que é fato, né? Tanto a questão do bolsonarismo, que ela disse publicamente, algumas vezes, quanto essa questão do MDB, que para mim ficou muito estranha e muito fora, né, do que se prega como conservadorismo, porque o MDB de conservador não tem nada, né? O que há em termos de aliança política para governabilidade é diferente de alguém se filiar a um partido. Então, mas o presidente tem alguns apoiadores. É outra história. Se eu sou um governante, eu vou procurar sempre apoio de quem possa me dar de forma honesta. Se o presidente tem alguns apoiadores, alguns deputados que são do MDB e votam com o governo, é uma questão de alinhamento e articulação partidária, aliás, nem partidária, articulação dentro do Congresso Nacional. É outra história. Agora, o MDB é um partido dividido. É uma colcha de retalhos, é um partido que não tem uma identidade própria, né? Então, me soou estranho isso aí. Vamos para o próximo. Outro charada, também polêmico. Delegado Ramagem. Caiu. Acabei eu caindo aqui também. O professor voltou. Então, peraí. Oi, voltei. Então, Renato. Oi. Eu estava falando da Regina e eu caí. Então fale, volte lá. O que me estranhou foi ela ter se filiado ao MDB. Foi exatamente isso que eu disse quando caísse. Isso me causou muita estranheza, eu fiquei realmente com bastante dúvida
em relação aos critérios que ela usou e me causou muita estranheza isso, porque a filiação ao MDB. É a ressalva que eu faço. Mas é uma pessoa capacitada, é uma grande jornalista, uma pessoa muito inteligente, tem preparo e tem condições de estar lá na Câmara, sem dúvida. Mas, como eu falei aqui, o bom é a Mayra Pinheiro. E a Regina Vilela está no charada. Então, fica essa dúvida, né? E a Mayra Pinheiro tem serviços prestados, trabalhou no Ministério da Saúde, trabalhou na linha de frente ali em relação ao Covid, e já é uma mulher experiente e também tem plenas condições para uma cadeira na Câmara. A Bárbara Costa. Você, Renato, deveria se informar para depois fazer suas críticas a respeito da troca de partido. Qual a crítica que eu fiz? Eu apenas achei estranho, porque o MDB é um partido... Eu também acho estranho, não sou do fã-clube da Regina, tenho restrições à Regina sim e pronto, acabou. Aqui nós não fugimos de polêmica. Não sou obrigado a gostar de ninguém, também não sou obrigado a desgostar de ninguém. Mas, Sérgio, deixa eu só falar. A pergunta foi direcionada a mim, e eu vou dizer o que eu disse. Me soou estranho, ponto. Isso é crítica? Se para você é crítica, você está agindo como fã-clube. Não é o caso. Né? Ela explicou, ok, está explicado, mas eu continuo discordando, eu continuo achando, discordando não, eu continuo achando estranho, ponto, tá bom? Obrigado pela pergunta. Posso responder a Bárbara Costa aqui? Pode, agora pode. Bárbara, foi a única coisa que me causou estranheza, não é questão de se informar antes. Só achei estranho ela se filiar ao MDB. Por que ela fez isso? Eu não perguntei para ela. Tá? Não sei. Tem várias razões. Tem questão de espaço na TV, fundo eleitoral. Não sei quais foram as explicações dela, mas certamente tem alguma coisa, a regimentação política e tal. Não interessa a explicação dela para mim. Eu achei estranho. E qualquer explicação que ela deu, eu vou continuar achando estranho. Não é que eu não acredite nela. A explicação dela é válida, não estou desqualificando. Mas eu acho estranho, independente do que ela tenha dito. Vou continuar achando estranho de qualquer forma. E o MDB não é um partido... o MDB não é o partido da coligação do PL, do presidente da República. Não é. É estranho. Qual seja o motivo. É estranho uma pessoa que se diz bolsonarista ir para um partido que é o MDB. Para mim é estranho. Ponto. E vou continuar achando estranho. De resto, é uma pessoa que pode fazer um grande trabalho, só isso. Inclusive, nós nem dissemos que é nem a pau. Nós colocamos na charada porque realmente ela tem qualidades. Se ela vai usar as qualidades, se for eleita, não sei, mas tem. Agora, o que não pode é a pessoa querer defender bandeira sem... porque a pessoa falou, então tá safo. Não. É estranho. O MDB é oposição como partido. Olha aí a Simone Tebet. Tá aí, do MDB concorrente à presidência. Detona o Bolsonaro o tempo todo. Não é estranho isso? Por qualquer razão que ela tenha dado. Por favor, né? Então, é isso. Vamos lá, por isso que eu falei, vai ter polêmica. E tem mais uma aqui. Nós nos propusemos a analisar candidatos, nós vamos analisar todos. Gostem ou não. Infelizmente é assim, ué. Vamos lá. O nosso delegado Ramagem. Dissertem, senhores. Bom, é outro também, né? Ficou conhecido aí naquele episódio lá do Alexandre de Moraes, né? Fez a segurança do presidente, se tornou amigo do presidente, mas assim, também não conheço qual que é a proposta dele, né?
E não conhecendo a proposta. É deputado federal? Sim, federal. Não conhecendo a proposta dele, eu fico com o Pazuello, né? De quem eu conheço a proposta. Sei o que ele pretende fazer como eleito, né? É contratação, pessoal. Você é dono de uma empresa, você tem 2 funcionários para contratar. Um cara você tem boas referências, o outro você não tem referência nenhuma. Qual que você vai contratar? É desse jeito que eu vejo a eleição. Eu não tenho vínculo emocional nenhum com candidato nenhum. Eu estou contratando alguém para me representar em Brasília, ponto final. Nada a acrescentar em relação ao Ramagem. Faz um bom trabalho lá na BIM, mas como parlamentar sempre tem aquele ponto de interrogação, não conheço. Então, nada a acrescentar ao que o Sérgio comentou. Pois é, a ligação dele com o presidente é evidente, né? Mas é aquela história, como a gente falou do André Porciúncula e do Mário Frias. A gente precisa, para poder dizer, olha, esse cara é bom, esse cara... É ver as propostas, o que ele pretende, qual é o tipo de luta que ele vai travar. Como a gente falou, essa história de bandeiras, aquelas bandeiras padrão conservadoras, é só uma referência. O cara tem que ter ali uma posição do que ele vai fazer de prático dentro do Congresso, em linha até com essas bandeiras, mas de prático pela população. É um cara que vai lutar pelas privatizações, por exemplo? É um cara que vai lutar pelo investimento, é isso que a gente tem que ver, por alguns programas sociais, vai apoiar 100% o presidente. Isso aí tudo bem, que, né, se ele é um cara que é ligado ao presidente, obviamente. Mas eu vi uma manifestação no Twitter esses dias, e o cara disse o seguinte: não, o deputado só tem que fazer uma coisa, votar aquilo que o presidente quer. Isso é uma parte do trabalho do deputado. O deputado que está alinhado com o governo, ele tem que votar sempre com o governo, ok. Mas o deputado tem uma série de atividades dentro da Câmara dos Deputados, é comissão, é frente, é o trabalho do dia a dia, o parlamentar, como o Sérgio fala muito bem, é a questão de conversar com seus pares, de entabular articulações, de agir pelo bem público, né, de agir pela população, de ter alguns projetos, não só projeto de lei, né? É uma casa legislativa, mas tem várias atividades ali dentro que o deputado tem que desempenhar. Então, o deputado ele é o representante do povo. O que ele pretende fazer, por exemplo, pela comunidade que ele está representando? Porque a gente sabe que o deputado federal ele representa, ele não tem alcance no estado todo, né? Normalmente ele trabalha por uma região, por um núcleo, ou por um setor da sociedade, um cara ligado, por exemplo, ao agronegócio, outro ligado um lobby. à indústria. Então, é isso que carece, esse tipo de programa partidário, de programa de propostas, que a gente não tem visto em alguns candidatos, né? Então, são candidatos que têm potencial, são candidatos que têm uma referência, mas a gente não vê. E quando eu questionei o André Porciúncula, ele disse que a rede social não é para isso, que é para trabalhar o imaginário das pessoas. Como assim não é para isso? O presidente se elegeu com propostas nas redes sociais. O programa de governo dele foi todo feito nas redes sociais. Ah, mas não tinha horário eleitoral. Ué, toda a mídia ela é importante. Então, tem que usar. Agora, é uma tônica, né? A gente não vê isso em todos os deputados, todos os candidatos a deputados alinhados ao olavismo e ao Eduardo Bolsonaro, né? Propostas concretas, né? Programa de ações. É lógico, eles se acham uma casta superior, eles acham que a massa é um bando de acéfalos que tem que votar neles pelo imaginário que eles trabalham nas mídias sociais. Pois é, e pelo nome Bolsonaro, né? É isso que eles acham. Eles estão acima do povo, entendeu? Na cabecinha deles. Estamos dizendo para não votar no Ramagem, para não votar na Regina? Muito pelo contrário. A gente está mostrando a nossa posição sobre o que a gente vê
dos candidatos. E agora vem outro, Thiago Galhaço. Bom, o que eu sei desse cara é que ele é irmão do Bruno Galhaço. Só. É o que eu sei também. Vi lá no Flow lá, que ele, né, trouxe até uma bola do Neymar do lá Neymar. pro Bolsonaro e tal. Diz que brigou com o irmão dele por causa do Bolsonaro. Eu já briguei com a minha irmã por um monte de coisa, tá? E não sei, isso, na minha opinião, não me credencia para ter o voto de vocês, tá? O fato de eu ter brigado com a minha irmã. Mas beleza. Idem, desconheço. Então vamos lá. É candidato então, por onde? Rio de Janeiro, se eu não me engano. Também não é melhor que o Pazuello. Pronto. Se eu não me engano. É que eu como carioca, do que foi apresentado até agora, eu continuo Pazuello. É isso aí. É que o Thiago Galhaço é estadual. Estadual. Ah, tá. Vamos lá. É estadual no Rio de Janeiro, eu não sei. Um cara que, se fosse candidato a deputado estadual, não sei se acho que não, eu votaria nele, seria o Felipe Fontinelli, filho do Enio. Sim, ótimo. Também. Aliás, eu fiquei muito, mas muito chateado. Cheguei a pedir desculpa a ele e ao pai dele pelo fato dos cariocas não terem elegido ele vereador na eleição municipal de 2020. Eu fiquei ofendido. Bom, vamos lá. Categoria nem a pau. Vamos começar aqui com uma outra polêmica. Mas eu vou explicar, pelo menos da minha parte, eu vou explicar a polêmica. É o senhor Márcio Furtado. Mais conhecido como Super Márcio. Por que eu coloco esse cara como nem a pau? Vocês querem comentar antes? Conhecem ele? Eu nem conheço, então fala aí para eu. Ele trabalhou com o Paulo Guedes. É esse cara aí. Ele trabalhou no Ministério da Economia, né? Uhum. Mas o problema dele é esse aqui, ó. Ele é uma espécie. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui está com o Paulo Guedes. Aqui com o Magno Malta. Quem está aqui à esquerda desse vídeo? Uma moça aqui de cabelo comprido e tal. Vocês conhecem essa moça? Flávia Ferronato. Sim. Uma das advogadas que foi ter naquele vídeo com Carla Zambelli, né? Lembra aquele vídeo que a gente comentou da Carla Zambelli? Acho que até a gente mostrou aqui. Ela tinha apagado. Ou seja, a Flávia Ferronato é olavista. É a ala que eu falei, né? Uma das 3 alas de direita que... E o Super Márcio, o Márcio Furtado, é professor do curso do Eduardo Bolsonaro, lá no Instituto Conservador Liberal, ou no Prepara Brasil. Tô fora. Entendeu? Com essas duas recomendações aí, eu tô fora. Tô totalmente fora. Então, nem a pau. É da turminha. Sem chance, nem a pau. Dessa lista aí, Renato, os 2 primeiros nomes eu não conheço. Dessa lista do nem a pau, que é esse Furtado aí e uma tal de Maria Voz. Maria Helena Voz, é isso? Hoje Maria, a gente vai... Como é que é o nome dela? Maria Helena Voz? Hoje a gente vai apanhar. Essa também eu não conheço, né? É polêmica. Falei, avisei. Maria Emília Voz. É isso aí, Maria Emília Voz. Tá aqui. Tá Deputada federal? Deputado, deixa eu ver, acho que é... Pelo número, acho que é federal. 1042 é federal. É federal. Federal. Aqui não diz. Pelo Republicanos. Olha,
Não vejo nenhuma condição de ser deputado federal. Não vejo nenhuma condição. Não, a única coisa o único handicap que ela tem, pelo menos até hoje que eu vi, é que ela frequentou ali a escola. Eu não sei se foi a Escola Superior de Guerra ou a escola dos diplomados da Escola Superior de Guerra. Mas não tem proposta, não vi proposta nenhuma. Não vejo como uma boa candidata, não. Eu também não vi proposta, e o que eu achei estranho nessa senhora aí é que quando houve, no 7 de setembro do ano passado, quando houve a famigerada tentativa de greve dos caminhoneiros, ela se disse a favor da greve e deu como desculpa o fato dela ela parece que ela tem uma chácara, ela é pequena agricultora, e ela vende, né, agricultura, parece que orgânica, para algumas escolas do Rio, né? E ela deu este motivo como a justificativa por ser a favor da greve, o que eu não entendi, porque se ela é uma agricultora, ela vende frutas e legumes para escola, e ela deve depender de transporte para levar essas mercadorias até a escola. E então, como é que ela se diz a favor da greve dos caminhoneiros à época? E já fez críticas também ao governo, já fez críticas a gente do governo. Então, também entra na rela de nem a pau. Agora vem uma aqui, que essa aqui eu acho que a gente não vai ser tão polêmico, não, né? Peraí, deixa eu... Essa aqui eu acho que não vai ser tão polêmica, não, né? Antônia Fontinelli. Também pelo Republicanos. O que vocês acham da Antônia Fontinelli? Em uma palavra... Cuidado com a palavra! Cuidado! Aventureira. Isso aí é o quê? Deputada estadual? Federal? Federal. Por São Paulo, isso aí? São Paulo. Tamo bem, Tamo bem, Tamo bem, Gustavão. Tamo bem. Pois é. Bom, essa aqui ela foi... Não vem ao caso, mas só para refrescar a memória, né? Ela foi esposa de um diretor da Globo, um ator-diretor da Globo. Como é que é o nome dele? Minha esposa está dormindo aqui. Dormindo que eu não lembrei o nome do cara. Como é que é? Eu esqueci o nome dele. Marcos Paulo. E depois que ele faleceu também, ela fez uma briga estrondosa aí, né? Midiática. Por causa da herança e tal. Olha, para mim ela é uma... Como é que eu posso falar? Como é que chama aquela menina lá do Super Pop? Para mim ela é uma Luciana Gimenez. Que não deu certo. Pois é. Para mim... Resumindo, é uma Luciana Gimenez que não deu certo. A estratégia dela é fazer barraco. Então, mas a Luciana Gimenez, ela deu certo. Luciana sim. Agora, o que fica marcado na minha memória é ela pedindo a EBC para o Maleta. Não tem Sérgio, como referendar isso. Mick Jagger que o diga, hein? Sim. Pedir a EBC para o Maleta resume tudo que essa senhora representa. É amiga da turma inclusive, ela teve teve uma historinha ali também com faca, aí os dois meio que brigaram. Aquela história de criar briga para farmar, né? Coisa que a direita burra faz muito bem.
Né? Teve muito arranhão nessa briga aí? Dela que faz? Puxão de cabelo? É possível, muito possível. Tá bom. Então, Fontenelle, nem a pau. Agora, uma aqui que eu acho que vocês não conhecem, tá? Acho que vocês não a conhecem. Ela é daqui do Paraná. Chama-se Marisa Lobo, presidente estadual do Isso é uma louca. partido. Essa mulher é uma louca. Conheço, é Conhece ela, psicóloga, então, né? É psicóloga. Pelo amor de Deus, nossa senhora. É olavista, viu? É olavista. Sim, é olavista. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu estava, por isso que eu odeio o grupo, mas eu estava num grupo e aí me botaram, tudo bem, eu concordei, né? Porque eu concordei porque era uma questão de apoio ao presidente Bolsonaro, que naquele momento eu não, eu achava que apoiava. Então a pessoa fala, quer participar do grupo e tal, não sei o que, tá, me botou num grupo dela lá, né? De militância, não sei mais o que. Nunca disse um A naquele grupo, eu só fiquei observando, né? E aí, lá pelas tantas, eu falei para a pessoa que me colocou no grupo, eu falei, olha, não dá, a pessoa é arrogante, é prepotente, isso, aquilo, inclusive ela desancou, eu vi, tem texto, tem resposta, aquela resposta padrão olavista, né? Já vai pro ad hominem direto, não tem nem contra-argumentação. Criticou a pessoa, é paulada na cabeça na hora, né? Aí eu falei, tô saindo e tal, saí do grupo. E eu falei, não é para mim esse troço, não sou militante, não vou fazer militância para ninguém. E não é a minha praia e cair fora. Sem dizer um A nesse grupo. Tá? Sem dizer um A nesse grupo. Aí eu saí do grupo. O que eu imaginei? Beleza, saí do grupo, não falei com ninguém, não disse nada, não falei nada. Pois a mulher me botou a boca, pediu meu telefone, me mandou uma mensagem desaforada, falando um monte de besteira. Aí no Twitter eu fazia críticas a ela normais, nunca fui agressivo. Você tá me perseguindo, porque não sei o quê. Ela age exatamente como o paralítico de Taubaté. É o mesmo estilo de ação. Está no PTB, da época ela era do Avante, ela foi candidata a prefeita de Curitiba, né? E o vice dela é sócio do Ricardo Barros inclusive eu fiz tweet sobre isso, eu fiz thread sobre isso na época. Podem procurar lá em 2020, na eleição. E ela via botando foto dela com o Eduardo, com o presidente, e o presidente nunca tocou no nome dela, para vocês terem uma ideia. Mas ela dizia assim que era Bolsonaro roxa, tipo, como é que se diz? Tipo estilo a Joyce Hasselman, né? Quase que disse que era mais bolsonarista que os filhos, né? Então essa aí nem a pau, não é nem a pau mesmo. O Fran Rafael tá dizendo aqui, essa daí é Gardenal. Isso. Não duvido que ela não apareça aí daqui a pouco dizendo, você está me perseguindo! Não tem condição de ser, não tem equilíbrio emocional, nem equilíbrio emocional para ser deputada federal, deputado estadual, deputada prefeita, essa aí, se for para síndico de prédio, é capaz de destruir o prédio inteiro, né? Porque, nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. Bom, mais um aqui. Mais um da Rela aqui. Cadê? Tá vindo. Cabo Gilberto Batista. Gilberto Silva, deputado federal. Acho que é Rio de Janeiro, né? Já está bem acompanhado. Não, eu botei exatamente por causa disso. Aqui o Felipe Souza. Já apareceu bem acompanhado. Ele é da Liga da Lealdade da Zambelli, A Liga da Lealdade, É da turma do Pica-Pau. Precisa mais dizer dar mais alguma razão? Próximo. Para mim, não. Próximo. Obrigado aí, o Felipe. Peguei o tweet dele aí, que ele marcou a mim e o Sérgio. É da
turma do Pica-Pau. Da turma do Pica-Pau. É mesmo, Felipe, obrigado aí. Ah, e ó, façam que nem o Felipe, tá? A gente aceita sugestão para colocar aqui no quadro. Sim. Pode marcar a gente, que a gente bota aqui. O Felipe ainda colocou, né? No rol dos nem a pau. Tá colocado, Felipe. Ele, Paulo Cogos. O Ken. Paulo Cogos. O Ken da Barbie de Tony. O Ken da Barbie Stone. Da Barbie de Tony. Olha o partido pelo qual ele vai sair. PTB. Tudo a ver, né? Bom, esse aí... Capitalista. Eu ia falar isso agora, Renato. Pô, nós estamos... O Ken Templário. Sinergia, Templário. Sinergia perfeita. Anarcocapitalista. Então, cara, acabou. Esse cara aí é um dos que dá o tom liberal, né, do Instituto. Vamos demolir o Estado, vvamos acabar com o Estado, vamos quebrar tudo. Sabe o Estado não tem que existir. Conservador liberal? Liberal é por causa desse rapaz aí. É isso. Mas é verdade. É aí que tá. O liberal que eles colocaram ali não é um liberal, um Paulo Guedes da vida, por exemplo, né? É um liberal, é um libertário. É libertário. Anarcocapitalista, anarquista, anarcocapitalista, libertário, tá tudo na mesma sacola, né? Pode ter até uma nuance ou outra, alguma coisa, mas é tudo a mesma sacola. É tudo revolucionário, tudo quer quebrar tudo, quer acabar com o Estado, quer tirar do Estado tudo, colocar tudo na mão de empresário, né, para criar para os empresários criarem, né, mandarem no Estado. É o que o Sérgio fala de fascismo, né? Criar uma casta para mandar no Estado. Concordam? Mais alguma sugestão sobre esse? Ken Cogos? Não. Ele. Carlos Jordi. O negócio tá... Eita. Carlos Jordi. O peitinho de pombo. Peitinho de pombo. Você não viu? Ele tirou a foto da academia. Eu vi. Eu tenho um cachorrinho assim. E esse mantra Deus Vult aqui, Sérgio? Tu que é o cara mais... Isso aí é mais ligado. Metido a templário. Os templários tupiniquins, ó. Acham bonito, ó, Deus Vult. Nem a pau, cara. Isso é olavista. Isso aí ele e o Daniel fizeram uma motociata aqui no... Isso aí é o do bando do Eduardo Bolsonaro. Só que eles brigaram, né? Lembra daquela briguinha dele com o Eduardo? Que é mais um que tá no grupinho do Joio Olavista, isso aí? É mais um? Então, é isso aí. Hein, Gustavo? O que dizer sobre Carlos Jordi? Nada. Nem a pau. Nada, nem a pau. Aquela briguinha dele com o Eduardo, sem sacanagem, por favor, né? Por favor, né? Aquelas briguinhas ali, a direita adora fazer uma briguinha fake para farmar. Então, Carlos Jordi nem a pau. Pessoal, olha, cariocada é Pazuello de olho fechado, viu, gente? Não tem nem... E tem aqui o irmão do Jordi, o Renan Jordi, que Zambelou agora, quer botar a família inteira na política, que nem a família Zambelli agora. Eita. Então, a Paula mandou aí um superchat. Paula, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Paula. Valeu aí pelo apoio. As opções ao Senado para o meu Ceará é de chocar, tá trágico. Pois é, o Ceará tá complicado, né? Se o Brasil tá complicado, o Ceará acho que é um dos mais complicados, né? Enfim. Quem que é lá pro Senado? Quem que tá disputando ali? Quem que tá disputando o Senado lá? Olha, nome do presidente eu nem sei se tem algum lá. Tem o governador... Não, eu acho que é o Wagner, não é?
Eu não sei se o Wagner está indo para governador ou para Senado. Ô, Capitão Paulo, Wagner. se você souber, passa aqui pra gente, por favor. Capitão Wagner, ele é um candidato, né, o presidente fala bastante dele. Mas ele é governo ou é Senado? É isso que eu estou na dúvida. Eu ouvi falar dele o ano passado que ele seria candidato a governador. Eu também acho que é governador. Que até a Zambelli ficou meio triste porque ela queria enfiar o marido dela, né? Sim. Depois a gente pesquisa aqui. Vamos lá, mais um. Bom, Renan Jordi. O Renan meteu o pau no Bolsonaro quando ele não se elegeu. Acho que ele era candidato a vereador ou até prefeito de Niterói, se eu não me engano, aí, um dos dois caras. Não se elegeu, detonou o Bolsonaro, que o Bolsonaro não apoiou e não sei mais o quê. E agora tá aí, né? Ele e o irmão querendo aí surfar de novo. É nem a pau, né? É nem a pau. Vamos lá, mais um? Acho que agora é o último. Ela tá longa hoje, hein? Quem vai lá? Vamos ver quem vem. Quem vem? Marcos Polon. Oi. Movimento Pro Armas. Carioca tá bem demais, rapaz. Frouxo e molon. Eita. Não, esse aqui é o Polon. É o Polon. Esse aqui é conservador. Não, esse aqui é conservador. Ele é da turma agora do que eu tô vendo a cara dele. É da turma do Eduardo, já vi esse cara aí. É da turma do Eduardo. Os da esquerda, acho que nem precisa dizer que é nem a pau, né? Pô, da esquerda, todos, mas nem a pau não. Mas nem aí é óbvio demais. Né? A gente está falando de tempo de gente que quer aproveitar o bolsonarismo para se locupletar nos cargos eletivos. Então, vocês veem que o projeto Olavista, esse cara é da turma Olavista também. O projeto Olavista é político. O projeto deles é político. O projeto deles não é um projeto de nação. É para enganar trouxa, cara. O projeto deles nunca foi ideológico. Ideológico é a desculpa que eles usam para poder angariar a gente. O projeto dele é um projeto de poder, como é o projeto do PT, de qualquer partido de esquerda aí. O que o Lula fez quando chegou no governo? Vendeu o governo para os empreiteiros, donos de construtora. O que o Donald Trump fez quando chegou no governo? Vendeu o governo para os empreiteiros, dono do petróleo. E aí os caras ainda ficam pagando pau. Ai, laranjão. Dá licença. Então, assim, vamos... o cara é do movimento Pro Armas. E daí? Quais são as propostas? O cara é da linha Olavista. É mais um da linha Olavista. Para quem que ele vai trabalhar no Congresso? Para o Brasil ou para o olavismo? Ele vai trabalhar para o Congresso americano. A gente está cumprindo aqui o que a gente disse. Não votamos em Olavista. Bom, era isso. Com uma exceção, né, Renato? Com uma exceção. No meu caso, uma exceção, que é o Paulo Martins. E o presidente já fez até propaganda eleitoral para ele. Então, aqui no Paraná, senador é Paulo Martins. Certamente o presidente tem as razões de ter escolhido o Paulo Martins e eu vou acreditar nas razões do presidente, ponto final. Mas eu fiz o meu papel. Eu falei eu fui lá no tweet do Paulo Martins e disse para ele, não me respondeu, mas eu disse, olha, você tem que ser fiel ao presidente. Eu mudei o meu voto porque o presidente te indicou. Então, faça jus a essa indicação. Seja um cara fiel ao presidente, não a esse movimento safado chamado olavismo. Né? Torço para o teu sucesso, vou votar em você, vou apoiar, mas seja fiel ao presidente, ao Bolsonaro pai. Ainda grifei Bolsonaro pai. Então, o meu papel eu fiz. Vou votar nele, o presidente tem as razões
e certamente ele selecionou, porque tinha a outra que estava piruando aí o Senado, era a Aline Sleutz, que é ligada ao... Inclusive, ela vai ser candidata, ela vai sair pelo PROS, se eu não me engano. E ela é ligada ao agronegócio, é do interior do Paraná e tal. Não sei se ela é de Maringá, Ponta Grossa, não lembro qual a região dela. Mas o presidente optou pelo Paulo Martins, né? A Aline Sleutz estava se cacifando. O Paulo Martins tem isso de bom, ele não se cacifou, não ficou fazendo propaganda de si mesmo o tempo todo, não se alavancou. Então, isso é um ponto positivo. Tudo que a Aline fez, né? Participou desse Brasil Profundo aí só para se alavancar como candidato ao Senado. E o Paulo Martins, não. Então, vamos de Paulo Martins do Paraná, senador, hein?